Vamos começar aqui a nossa live, contar um pouquinho para vocês de qual que é a história dessa live, porque a decisão de fazer uma série de lives, principalmente com esse objetivo, né, de falar um pouco sobre a carreira, sobre como desenrolar esse objetivo de carreira e principalmente como acelerar, né, a carreira no dia a dia. Um tema que sempre passou em todas as minhas mentorias que eu faço, seja dentro das empresas ou fora, e toda a minha carreira profissional, essa questão de carreira, de como alavancar a carreira, qual é o objetivo, como fazer, o que fazer. Então, eu decidi, até pela experiência, né, pelo conhecimento todo de mais de 25, 30 anos de varejo, trazer para vocês um pouco da minha experiência, da história, e como isso eu vi acontecer, não só na minha vida, mas também na vida de várias pessoas, como isso ajudou a transformar a vida de várias pessoas, na medida que eu pude também, como líder, desenvolver isso nas pessoas e nas mentorias. Eu falei, por que não dividir isso, né? Então, eu preparei aqui, a gente vai ter uma série de lives, não vai ser só de hoje, onde eu vou abordar cada dia um dos pontos que eu acho importantíssimo para que a gente possa ter uma carreira de sucesso, possa ter uma carreira produtiva e, mais do que isso, né, buscar felicidade atrelada ao ambiente corporativo. Há muitos anos eu venho falando, a gente vai falar um pouco de propósito hoje, principalmente quando a gente fala de objetivo. E no decorrer da minha vida profissional e pessoal, eu tenho um propósito muito claro, que até vou dividir aqui com vocês, a gente vai falar sobre isso, mas eu vou dividir já o meu com vocês hoje, que é transformar a vida das pessoas e das empresas através de conhecimento, através de experiência, de espiritualidade e atitude. Claro que o pano de fundo são todos os nossos valores, né, de ética, transparência, enfim, responsabilidade, honestidade, mas, enfim, o importante sempre tive isso muito forte, o de aprender e de ensinar e desenvolver. Então, quero aplicar isso, quero desenvolver isso, quero ajudar mais pessoas com esse processo, então veio a ideia dessas lives. A gente deve fazer uma série, em algumas talvez eu traga alguns convidados, outras eu vou falar aqui, vocês vão me aguentar aí por 20, 30 minutos no máximo, prometo que não devo passar disso, para falar um pouco desse tema, e aí a gente desenrola esse assunto. Mas por que então falar de objetivo, né? Objetivo de carreira e aceleração de carreira? Acho que vocês assistiram o filme, né, Alice no País das Maravilhas, quando ela está naquela bifurcação, e o chapeleiro, ela pergunta para o chapeleiro, para onde vão, né, essas estradas? Ele responde, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Ele fala, então qualquer uma serve. Então, ou seja, se a gente não sabe para onde a gente quer ir, a gente deixa a vida nos levar. Em muitos momentos isso acontece com a gente, não dá para dizer que a gente já sabe qual é o nosso propósito, o caminho correto, e que caminho eu vou seguir, a gente vai tateando, é isso que a gente vai falar hoje, que a ideia aqui não é sair dessa live e falei, nossa, agora eu sei qual vai ser o meu propósito, eu sei o que eu quero fazer da vida, o que eu vou querer ser quando crescer, como a gente brincava, mas de reflexão, porque a gente pode ir tateando sinais que nos mostram qual o caminho a gente pode seguir ou deve seguir, que vai fazer com que a gente tenha um objetivo de carreira mais construído, melhor, que a gente possa ter melhores resultados. Então, isso pode ser procurado, tateado e sentido ao longo da nossa vida. Tem crianças que nascem, né? As crianças nascem e já sabem desde pequenos o que querem ser da vida. Eu quero ser médico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser juiz. Elas vão lá e se tornam realmente aquilo que já sonhavam, imaginavam ser. E é muito legal quando isso acontece. Eu não fui uma dessas crianças, eu não tinha a mínima ideia do que eu queria fazer da minha vida quando eu era criança. A gente tem sonho de, quero ser jogador de futebol, mas não tem habilidade, quero ser, enfim, aquelas sonhos de criança, mas não com aquela força, né? Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Alguns já têm, outros não, fundo daqueles que não teve. E como diz a célebre frase do Mark Twain, o ser humano ele tem os 2 dias mais felizes da vida dele, é quando ele nasce e quando ele descobre para o que ele nasceu. Então, a gente já nasceu e tem muitos que ainda não sabem o porquê. E eu senti isso em muitas pessoas, todos os meus 25, 30 anos de carreira, que não sabiam exatamente para onde queriam ir, o que estavam fazendo, se era aquilo que eles queriam ou não. E realmente a pessoa acaba se perdendo, acaba desperdiçando tempo, energia, foco, quando você não tem isso muito claro. Então, para quem está aqui hoje e não me conhece ainda, que está entrando aqui na live, vou fazer uma breve apresentação, bem rapidinha, dessa minha experiência, para dividir um pouco com vocês. A ideia aqui não é ficar trazendo um monte de teoria, eu adoro teoria, livros, etc., mas aqui é trazer experiência mesmo pessoal, de que eu vivi, e como eu estou podendo ajudar as pessoas nessa busca, e a gente vai desenrolar o assunto aqui. Então, rapidamente, falar um pouco da minha vida profissional, dos últimos 25 a 30 anos, minha carreira toda foi na área de moda, varejo de moda, comecei como trainee nas lojas de Riachuelo, fiz toda a minha carreira, 23 anos de lojas de Riachuelo, chegando a diretor comercial, depois diretor da mídia financeira, até ser vice-presidente comercial e marketing das lojas Marisa. Enfim, teve uma carreira muito bacana ao longo desse tempo todo, e
Hoje eu trabalho como conselheiro de empresas, tenho a minha própria empresa de consultoria, onde eu faço trabalho de consultoria para empresas do setor, varejo, mentoria, e também dou aulas na SPM. E venho agora com esse propósito de trabalhar todo esse conhecimento para poder ajudar e transformar a vida de pessoas e empresas. Na minha formação, formei em economia pelo Mackenzie, depois eu fiz uma pós-graduação em marketing e administração, fiz um MBA em marketing pelo IBMEC, a IBMEC, atual INSPER, depois fiz outro MBA em bancos e instituições financeiras pela FGV, e também fiz um mestrado em administração pela FGV, e mais recentemente me formei como conselheiro consultivo no programa do Excelente Brado Vanderlei Passarella. E, claro, vários outros cursos adjacentes a esse, mas esses foram os principais. Então, agora que eu já fiz um breve resumo, vamos entrar no assunto desse propósito e desse porquê. E vamos falar, então, um pouquinho desse propósito. Eu acho que quando a gente não sabe exatamente o que quer, a gente pode dividir isso em duas linhas, o pessoal e o profissional. A gente, às vezes, entende melhor qual é o propósito pessoal e ainda não tem o profissional, e a gente vai juntando essas duas coisas no decorrer do caminho. Falar um pouquinho da minha experiência. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Na época, quando eu estava no pré-primário, poderia entrar com um ano de antecedência, fizesse uma prova no MEC, eu fiz a prova, fui aprovado e entrei com um ano de antecedência na escola e acabei entrando na faculdade com 16 anos. Aí vocês perguntam, poxa, eu sabia o que eu queria fazer com 16 anos, que faculdade fazer? Eu não tinha a mínima ideia. Eu sabia que a administração geralmente procurava aqueles que não sabiam o que fazer, que era o meu caso. Só que naquele momento, a gente estava vivendo um momento muito forte de problemas econômicos, né? A hiperinflação, problema de troca de moeda, enfim, era muito forte a questão da economia. E eu achei interessante, falei, poxa, eu vou fazer economia, né? Um assunto que está bombando e vai ser muito bacana, e fui e fiz economia. É óbvio que, desde então, eu nunca trabalhei com economia no sentido propriamente dito, nunca fui economista nem de banco, de nenhuma outra área, mas, enfim, fiz economia. Então, só para dar um exemplo de que às vezes a gente faz uma faculdade e ainda não sabe exatamente o que é da vida. Pessoalmente, algumas coisas foram me tornando mais claras à medida que o tempo passava. Posso dizer ali pelos 16, 17, 18 anos, eu já sabia que eu queria ser pai, que eu tinha um sonho de ser pai. Não era ser pai por ser pai, mas eu falei, nossa, eu vou ser muito feliz o dia que eu for ser pai. Isso que significa que eu saí fazendo filho por aí? Não, claro que não. Eu tive meu primeiro filho, eu e minha esposa, quando eu tinha 37 anos de idade, depois veio a segunda, a menina, quando eu já tinha 41, e enfim, tudo no seu tempo, né? Antes eu tinha que conhecer a pessoa que iria me escolher, me aceitar, para aí sim poder constituir a família, mas eu já sabia que isso era uma coisa muito forte, e sem dúvida nenhuma, quando isso aconteceu, eu me realizei profundamente, plenamente, usando o terceiro turno para ser pai, finais de semana, etc. Mas voltando à vida profissional, poxa, como é que foi a minha vida profissional? Eu me formei por questões pessoais, eu fui para Curitiba, fiquei 4 anos lá, trabalhei num setor, numa empresa de transporte de valores, trabalhei no hospital, trabalhei depois como trainee de auditoria, fui auditor, e aí consultoria, mas não estava deslanchando a minha carreira, não estava me sentindo legal. Tem uma parte muito importante na minha ida para Curitiba, que foi o momento que eu me encontrei com a minha religiosidade e espiritualidade, que isso vai permear, vocês vão perceber ao longo das minhas lives. Eu sempre fui uma pessoa católica, sou de uma família que vem de 3 tios padres, 2 tias freiras, sempre teve muito presente a espiritualidade na minha vida, mas em Curitiba realmente eu me converti à religião evangélica e, a partir de então, sou muito assíduo, muito ativo nesse sentido e tem feito muito bem e me ajudou muito nessa construção da minha carreira, respeitando, claro, que é a religião de todos e na crença de todos aqui presentes. Mas, enfim, voltei para São Paulo e falei, poxa, o que eu faço agora? E aí vem a primeira pergunta, né? Quantos de vocês começam uma carreira ou uma profissão simplesmente porque você tem que pagar conta? Era o meu caso, eu precisava pagar conta, eu tinha que ajudar nas despesas, enfim, eu precisava começar a trabalhar em algum lugar. Aqui, se eu perguntar para vocês aqui hoje, quiserem colocar aqui no chat, enfim, quem de vocês já sabia o que queria fazer, já tinha um propósito claro quando começou a trabalhar, põe sim aqui para mim na rede social, e quem não, põe não, depois a gente vai ver como é que fica essa brincadeira. Mas, com certeza, a maioria começa porque você precisa trabalhar. E aí segue o jogo. E, nesse momento, quando eu voltei, eu tinha um amigo que trabalhava na Riachuelo, que tinha se formado comigo, eu nem sabia o que ele fazia, ele era um gerente de produto, não sabia nem exatamente o que era gerente de produto, o que era uma empresa de varejo de moda, mas eu mandei meu currículo, era um programa de trainee, e falei, poxa, vamos tentar, né? Ó, o pessoal colocando aqui não, era o meu caso também, pessoal. E, enfim,
passou comecei os processos seletivos para trainee, foi etapa 1, etapa 2, etapa 3, aí eu entrei na Riachuelo pela primeira vez, quando eu estava no processo seletivo, porque eu nunca tinha entrado, não sabia realmente o que era, como você vê como são as coisas da vida, e fui até a última etapa do processo. Na última etapa do processo, passada uma semana, a gerente de RH, Ed, grande amiga minha, me ligou e falou: Marco, olha, a gente está ligando porque, infelizmente, você não passou nessa última etapa, agradecemos, muito bacana, mas a gente já fechou as 7, 8 vagas aqui. Eu agradeci, falei que foi muito legal o programa, mas alguma coisa me deu ali na hora, um raio ali, falou: olha, se alguém desistir, lembra de mim, porque eu sabia que tinha um processo seletivos ocorrendo paralelo ali naquele momento. Passada uma semana, ela me liga: Marcos, não acredita, uma menina desistiu, ela foi para um outro processo seletivo e eu logo pensei em você e a vaga é sua. E aí começou a minha jornada na Riachuelo. Então, vocês imaginam, eu não tinha a mínima ideia do que era, as coisas vão acontecendo, por isso que eu acredito muito na força espiritual e que Deus sabe o propósito dele muito antes da gente, né? E comecei minha carreira lá, e daí toda essa história está registrada aí em todos esses 23 anos que eu fiquei lá, de sucesso, de carreira crescente, e sempre sendo promovido, e nunca pedindo para ser promovido, e as promoções vindo, nunca precisei sair, enfim, a carreira onde eu fui o primeiro diretor não comercial família a ser diretor comercial na Riachuelo, logo entre os meus 36 anos de idade, depois assumi a Mira, então uma carreira muito bacana, de bastante sucesso na Riachuelo, depois na Marisa. Mas, enfim, comecei lá e não sabia exatamente o que eu ia fazer, como é que era aquela questão e como linkar o porquê, né, que é o que a gente busca, o que eu estou fazendo aqui, por que eu estou fazendo isso. E aí que eu começo a chamar vocês para algumas reflexões no nosso trabalho no dia a dia. A gente tem que realizar N atividades no dia a dia, coisas que a gente mais gosta, coisas que a gente não gosta tanto. Eu tinha que dar resultado. Naquela época, um trainee, um gerente de produto, ele tinha que planejar, ele tinha que comprar, ele tinha que negociar, ele tinha que distribuir. Não tem hoje todo esse aparato, hoje você tem um planner, um analista de planejamento, um estilo, tudo o gerente de produto tinha que fazer. Eu passava horas distribuindo, horas fazendo fichas, planilhas, nem sempre era legal, mas você tinha que dar resultado. Então vinha a primeira parte, a gente tem que gerar resultado, a gente tem que fazer a nossa parte, gostando ou não, a gente tem que fazer aquilo acontecer. Mas começou a aparecer os sinais daquilo que era o que eu me interessaria mais e que eu ia começar a desenvolver. E começou a ficar muito latente para mim, que era importantíssimo para mim, o aprender e o desenvolver pessoas, a liderança humanizada. Isso começou a ficar cada vez mais latente e eu mesmo comecei a procurar coisas fora do meu escopo de trabalho para poder fazer essas coisas também. Então, como eu digo, a gente tem que buscar ir além daquilo que nos é dado, quando a gente quer realmente buscar o nosso propósito, buscar aquilo que realmente vai fazer a diferença. Eu comecei a montar programas dos trainees da Riachuelo, tanto da área comportamental quanto da parte técnica. Então, foi uma maneira de eu começar também a ajudar a aprender e a ensinar. E continuei estudando, eu fui o primeiro gerente de produto na Riachuelo a fazer um MBA, eu fui o primeiro a fazer um mestrado, eu sempre estive buscando aquilo que me dava satisfação, que era aprender. E dentro da empresa, também eu queria aprender o tempo inteiro. Então, quando passou a oportunidade de entrar num projeto, que era a implantação do SAP em toda a companhia, já tinha na parte financeira de controladoria, mas para toda a companhia, eu vi uma oportunidade enorme de conhecer, de aprender sobre as outras áreas, mas eu ia ter que sair da minha zona de conforto, que era a área comercial, onde eu já estava ali há 4 anos, indo muito bem, para uma área totalmente diferente, ser responsável pela implementação de tudo isso na área comercial. E sabe Deus o que acontecesse, se eu ia voltar ou não, mas aquilo era importante para eu aprender e me desenvolver. Fiquei 2, 3 anos nesse projeto, voltei para a área comercial, já com cargo de gerente de categoria, e o que me ajudou nisso tudo? Além de eu poder aprender e ensinar, porque eu tive que passar todo esse conhecimento para toda a área comercial, a visão sistêmica que isso me deu do negócio, a gente vai falar isso numa das lives, foi fenomenal e uma vantagem enorme, competitiva, quando você entende todas as conexões e todos os porquês, onde acontece isso, onde gera aquilo e onde causa aquilo. Então, isso me deu uma vantagem muito grande competitiva e ajudou muito na minha carreira. E eu sabia que aprender a ensinar, eu estava no meu ritmo, estava sentindo aquilo que era aquela intuição que você sente, poxa, é por aqui, segue esse caminho. E fui construindo toda a minha carreira nesse sentido e que realmente acabou deixando um legado onde eu sempre fui reconhecido pela liderança, pela humanização, pelo lado humano, pela humildade, por dividir, entregar todo esse processo com os times.
E aí, o que eu chamo aqui a atenção de vocês? Falei, poxa, na sua atividade hoje, né, dentro daquilo que você faz, como é que eu posso perceber coisas que eu estou no caminho do meu propósito? Primeiro, você sente que são coisas que você não vê o tempo passar. Você faz e fala, nossa, isso aqui eu não vi o tempo passar. Segundo, você pensa por coisas que você faria até de graça. Eu fazia coisas a mais do que eu estava fazendo ali no meu dia a dia e não cobrava mais por isso. Naquele período, eu comecei a dar aulas. Eu falei, puxa, eu quero dar aula. Então, o que eu fiz? Vou dar aula, vou procurar dar aula também às noites, porque é uma coisa que está aqui está me chamando, eu preciso fazer isso. Poxa, no primeiro ano que eu dei aula, consegui uma oportunidade na Unibud, depois eu tive uma aula também no IBMEC, mas na Unibud eu dei aula para o terceiro ano de administração na faculdade. E logo nesse primeiro ano, essa turma se formou no ano seguinte, eu fui eleito paranin, fui o professor homenageado pela minha dedicação, entrega, enfim. Eu derrubei 700 páginas do Kotler na cabeça deles, e eles lá ralando, mas a dedicação, a forma era muito diferente do que a maioria dos professores, então, até naquele momento, que era lá dar aula, botar no quadro, enfim, e aquele modelo padrão. Então, eu lembro, saindo de uma das aulas, eu liguei para minha esposa, falei, poxa, eu nasci para isso, eu gosto disso. O que eu pensei já? Vou fazer um mestrado, porque lá na frente, pode ser que um dia eu possa voltar a dar aulas, eu sei que o mundo executivo nos consome, e às vezes a gente não consegue, eu tive que parar mesmo, porque o mundo executivo me consumiu até um ponto que eu não conseguia dar aula ao mesmo tempo, mas um dia eu ia poder voltar. E hoje estou aqui dando aula na SPM, e obviamente que o mestrado e toda essa minha experiência me ajudou, obviamente, a conseguir essa oportunidade hoje para dar aula. Então, as coisas vão se conectando e você vai sentindo e vai tateando e vai desenvolvendo esse objetivo. Fala, poxa, eu quero chegar lá, isso tem a ver comigo, isso se conecta. Tem pessoas que vão falar de atividades sociais, que dão um prazer enorme, que é que elas se sentem motivadas. E eu costumo dizer que o nosso objetivo, o nosso propósito, tem uma frase que eu gosto bastante, que até ouvi de um treinamento do Rogério Scher, um cara fantástico, eu adoro, que é do Frederick Buechner, que é um escritor americano, que ele fala que o propósito é quando a sua felicidade profunda encontra a necessidade de alguém. Ou seja, quando você realmente faz aquilo que te dá uma alegria, uma felicidade enorme, mas sempre ela está conectada com a necessidade de outra pessoa, de alguém. E aí você completa e você vai, esse é um propósito. Então, vamos falar de empresas. Vamos falar de empresas de moda. Quando a gente fala sobre empresas de moda, a gente vai pegar aqui, mesmo em Riachuelo, mas ou qualquer outro. Claro que você vende o quê? Vocês acham que as empresas de moda vendem o quê? Roupa? Não, elas não vendem roupa. Elas vendem coleção? Também não é coleção. O que elas vendem, o que está por trás daquilo, o porquê, é a autoestima, é o empoderamento, é a decisão, é a força. Vamos pegar no público feminino, que é a grande consumidora do mercado como um todo, é quando a mulher ela se veste para um encontro, para uma reunião, quando ela se sente poderosa, se sente empoderada, ou seja, a autoestima é o que a gente vende no mercado de moda. Quando ela se projeta naquilo que ela vê, naquilo que ela imagina e se sente bem com aquela roupa para poder fazer aquilo que ela vai fazer. Não é simplesmente vender roupa. Então, existe um porquê. E quando as pessoas entendem o porquê, você tem um porquê por trás disso, aí que você engaja as pessoas, seja para quem compra, ou seja para os seus times. Então, voltando aqui ao caso do lado profissional. Em muitas situações da minha vida, você vê pessoas que estão ali no grupo, no time, né? Imagina, na área comercial tinha mais de 400 pessoas, desde analistas até heads de divisão, diretores, e você vê pessoas que estão ali reclamando no dia a dia, que vida, né, ruim, que trabalho ruim, que coisa chata, que coisa amassante. E as pessoas não entendem por que tem aquela reação, ficam aquela dor, aquele espinho ali em cima, tal, mas também não fazem nada para tentar mudar isso. Agora, nós como líderes, e a gente que está ali mais próximo, nosso papel é tentar transformar aquilo em algo que dê sentido para ela. Eu peguei N situações de pessoas que não entendiam o porquê do trabalho, eu peguei um caso da financeira, que estava ali no trabalho maçante, braçal, e às vezes técnico ali, falei, poxa, mas onde eu me encaixo nisso aqui? Falei, peraí, você não está fazendo um trabalho aqui, esse pedacinho aqui. A gente começava a fazer reuniões, abrindo todo o impacto na Riachuelo, nas vendas, em todo o processo, e a gente começava a falar, olha, vocês estão ajudando aqui a democratizar a moda. Desculpa aqui que meu cachorrinho resolveu latir aqui, espero que não atrapalhe muito. Mas a democratização da moda, o acesso ao crédito é o que a gente está fazendo aqui. Não é uma planilha, não é um trabalho braçal ou coisa assim. E a conexão disso com o propósito da companhia
começa a fazer sentido para a pessoa. E ela começa a olhar a empresa de uma forma diferente, e agora ela olha para ela, fala, pô, mas qual é o meu propósito aqui? Se eu estou entendendo da empresa, o grande poder, quando as coisas se conectam, é quando você conecta o seu propósito com o propósito da companhia para você alavancar as duas coisas. Você pode ter o seguinte, olha, eu não sei exatamente qual é o meu propósito aqui de carreira, eu sei que eu quero aprender, me desenvolver, crescer, que foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha um propósito de eu quero ser presidente, eu quero ser vice-presidente, eu quero ser diretor. Eu queria aprender e crescer e me desenvolver, e o resto seria a consequência, até onde eu ia chegar. Claro que a gente sabe que isso depende de dedicação e esforço, não vem por milagre algum. Mas a pessoa tem em casa a propósito dela, eu quero ter uma vida melhor, eu quero dar educação para os meus filhos de melhor qualidade, eu quero poder ajudar minha mãe, eu quero poder comprar minha casa. Você tem coisas ali que transformam a tua atividade num porquê tão poderoso que você suporta muitos comos. Poxa, por que eu estou suportando certas coisas? Porque eu tenho um porquê por trás disso. E quando você conecta isso ao da empresa, é um poder violento, porque quando você entende que você fazer com que a empresa cresça, se desenvolva, lucre, tenha resultado e sucesso, você vai ganhar mais, você vai poder crescer, você vai ter oportunidades melhores da companhia de crescimento e vai impactar diretamente no teu propósito. Então, você acaba enxergando as duas coisas como uma grande alavanca para o teu propósito pessoal e, obviamente, de carreira, na medida que você vai tateando e vai sentindo quais são as coisas que te brilham os olhos e aquilo que você consegue fazer com que você não vê o tempo passar, enfim, como eu falei, que realmente dá um prazer imenso. Claro que a gente vai falar nas próximas lives assuntos que se conectam a isso. A gente vai falar na próxima live de talentos e movimento de talentos, de protagonismo, vamos falar de atitude, vamos falar de visão sistêmica. Tem várias coisinhas que são somadas que fazem que você se projete na carreira e faça sentido o teu trabalho e o teu dia a dia. De novo, a vida é um processo, é um sistema complexo, onde a gente tem que ir trabalhando cada um desses pontos, e são pontos que eu vivenciei aí nesses mais de 25, 30 anos, e que eu tenho certeza que vai ajudar vocês também a buscar esse porquê e entender como isso alavanca resultado. E por que alavanca resultado? Porque uma pessoa que tem um propósito, seja pessoal e conectado com o da empresa, ela trabalha mais feliz. Se ela trabalha mais feliz, ela rende mais. Se ela rende mais, ela entrega mais resultado. Se ela entrega mais resultado, a empresa ganha mais. Se a empresa ganha mais, ela tem mais oportunidade. Vira um círculo virtuoso, onde todo mundo ganha. Em vez de ficar ali desperdiçando o tempo dela em reclamações, em murmuras, em bate-papo. Para vocês terem uma ideia, nossa produtividade em média é 25% de um americano, porque o brasileiro perde muito tempo em conversas paralelas, em horas de almoço, quando poderia estar ali fazendo o seu trabalho, se desenvolvendo, se estruturando de uma maneira bastante produtiva e que acelerasse ainda mais a sua carreira. Mas quando você tem o porquê, você tem foco, você não se perde mais nessas outras questões de reclamar disso ou aquilo. Você entende o porquê, fala, isso aqui está me incomodando, por quê? Então, deixa eu ver como eu trato isso. Poxa, uma atividade que eu tenho que fazer, mas eu posso fazer outras atividades prazerosas onde eu vou me colocar à disposição para fazer. Ou isso aqui é uma liderança tão tóxica que não tem como mudar, então eu vou procurar um outro emprego, enquanto no outro emprego eu estou aqui, mas você toma uma decisão, você sabe por que você está se movimentando, você sabe por que você está fazendo algo. E realmente isso muda o brilho das pessoas, muda a atitude, muda totalmente o resultado e a forma com que elas trabalham e encaram o dia a dia. Então, tem uma frase que o Flávio Rocha, né, presidente da Guararapes, enfim, foi meu presidente durante a Riachuelo, que ele falava, eu gosto muito, que quando você encontra o propósito e você conecta o propósito com o da empresa, você vai trabalhar com a mesma alegria com que você retorna para casa. Ou seja, aquilo não é um fardo, aquilo não é um peso, porque você tem o porquê, você sabe por que você está fazendo aquilo tem um significado e tem enfim, tem o porquê de você estar indo ali, fazendo aquilo, se esforçando, lutando e melhorando. Então, esses pontos que eu queria chamar a atenção de vocês nessa primeira live aqui, eu falei que a gente ia levar aí 25 a 30 minutos, a gente já está aí entrando na reta final, que poxa, não se desesperem. Se você não sabe o teu propósito hoje, para que você vive a vida, o que você quer realmente trilhar, para que vai dar sentido e que vai fazer sentido para outras pessoas. Mas comece a perceber os sinais. Comece a perceber os sinais daquilo que você faz, das atividades que você faz. Isso vai mudando de tempo para tempo. Então, imaginem que a pessoa que tinha um propósito muito forte de viver a vida para os filhos, etc., os filhos casaram e foram embora. Agora o propósito foi cumprido, né? Agora está lá, a vida segue.
E agora, qual vai ser o propósito da minha vida? E as pessoas vão se reinventando, vão procurando, vão conhecendo novas atividades e vão entendendo aquilo que faz sentido. Mas o importante que eu queria deixar a mensagem aqui para vocês é justamente essa conexão daquilo que a gente tem um prazer enorme em fazer, mas que se conecta, de fato, com a necessidade de alguém. O propósito ele tem que linkar essas duas coisas. Senão é uma coisa que, de repente, você está fazendo só para você, só por você, né? A gente tem o ego centrado, enfim, mas não está gerando um propósito que é além disso, que é uma satisfação por fazer um bem maior, algo que realmente transforma, seja o que for. Então, a mensagem de hoje, pessoal, sobre objetivo de carreira e propósito é isso. A gente fala, carreira, a gente sabe que cada um tem o seu perfil, seja mais humanas, mais exatas, mais biológicas, enfim, a gente sabe que cada um vai procurar aquilo que as suas habilidades ou afinidades se encontram. A gente sabe que as carreiras hoje do futuro estão ligadas à tecnologia, à programação, à saúde e em tantas outras que vão nascendo a partir disso. E profissões que lidam com pessoas, com criatividade, porque isso a máquina nunca vai tirar, né? Eu acho que esse momento de pandemia, e foi um dos motivos também de eu estar buscando e fazer esse trabalho aqui com vocês de live, trouxe coisas muito boas, que você poder trabalhar remoto, poder trabalhar mais próximo da família, mais próximo das suas atividades, ter mais tempo para as suas coisas, é muito bom, mas, por outro lado, afasta muito você das pessoas e dos gestores que poderiam te ajudar nesse caminho, nessa trilha, na busca desse entendimento, no acompanhamento e desenvolvimento das pessoas, que já era difícil você ter líderes, né, as empresas cada vez mais enxugando, ter líderes ali do lado podendo te desenvolver e ajudar. Com a pandemia ficou mais difícil ainda, porque é um call atrás do outro, então as pessoas se sentem sozinhas, as pessoas se sentem desamparadas, não tem com quem conversar, não tem com quem trocar ideia, não tem como dividir algumas aflições. E a gente que tem experiência, que está aí mais de 25, 30 anos, vivemos tudo o que vivemos, a gente tem muito para contribuir. Então, não só eu, como muitos daqui estão aqui na live, sabe que podem fazer isso, não só pelas pessoas, pelas empresas ou na sua atividade como um todo. Por isso que eu trilhei o meu propósito, minha carreira, em situações em que eu pudesse fazer isso, como conselheiro, como professor, como mentor, como consultor, para realmente transformar e ajudar a transformar as vidas com tudo aquilo que a gente carregou através do conhecimento, através da experiência, para poder transformar e ajudar as pessoas a encontrar esse caminho. E eu queria, antes de a gente terminar, eu vou pedir a licença de vocês, que eu queria ler aqui duas passagens que eu acho que são importantes, que eu sempre trago comigo essa questão da espiritualidade, como foi na Riachuelo, em toda a minha vida, isso sempre me deu muita força, muita energia em momentos difíceis. O mundo executivo ele não é 100% justo e meritocrata. A gente passa por dificuldades a todo instante, uma promoção que você esperava e não veio, uma oportunidade que não te deram, às vezes uma demissão e um recomeço. Enfim, o mundo corporativo, como a vida nos dá tombos, né? Só que a gente tem que levantar, aprender, seguir em frente e ter essa força que algo maior nos conecta, que algo maior nos ajuda a levantar, que está sempre, que nós não estamos sozinhos. Isso sempre me ajudou muito a tirar minha ansiedade, a tirar os meus medos, as minhas angústias, sabendo que eu ia fazer o meu melhor, ia dar o melhor de mim, ia fazer o que pudesse ser feito para crescer, para me desenvolver, para ajudar as pessoas, mas que o resto a gente não controla o que o teu chefe pensa, que o outro decide, se ele acha que você tem o perfil ou não, se ele tem mais afinidade com você ou não. O que a gente pode fazer é o nosso melhor, ajudando as pessoas, desenvolvendo e deixando o resto nas mãos de Deus. Então, uma das passagens que eu quero conectar com o propósito é de Provérbios, onde diz: muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. De novo, às vezes a gente quer tanta coisa e não entende porque a nossa vida está indo para um caminho A ou B, mas no fundo aquele é o melhor caminho para nós. E quando a gente tem essa certeza, a gente tem essa tranquilidade de que a gente faz a nossa parte e ele pode nos direcionar, as coisas vão se completando e seu propósito vai realmente aparecendo. E mais uma é porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, planos de dar a você esperanças e um futuro, que é Jeremias 29:11. Então, pessoal, está na palavra, para quem acredita ou não, são realmente coisas que funcionam, tiram um pouco da nossa ansiedade, da nossa angústia, e ele realmente te ajuda a se colocar no caminho, e coisas que às vezes a gente não entende, por que aconteceu tal coisa, a gente vai entender mais lá na frente. Vou dar um exemplo aqui do meu trabalho, quando eu saí da área comercial e fui para a financeira.
Foi um job rotation interno que eu não queria, pessoalmente, sair da área comercial e ir para a financeira. Mas foi fantástico. Depois eu entendi e como aquilo fez sentido e como eu pude fazer 3 anos maravilhosos de gestão e de resultados da financeira que me impulsionaram ainda mais, me deram mais bagagem ainda para ser convidado a ser vice-presidente comercial e marketing das Lojas Marisa. Então, coisas que às vezes a gente não entende se tornam um presente nas nossas vidas se a gente consegue encarar e entender o porquê daquilo está acontecendo, por que a gente está trazendo essas questões. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença aqui de vocês. Obrigado por essa meia hora aqui de bate-papo, não, né? Se eu falei, né? Um monólogo. A gente vai trazer nas próximas lives talvez alguns convidados para a gente dividir algumas experiências. Mas, de novo, isso é só a primeira etapa, tá? Uma carreira, para você acelerar a carreira e ter uma carreira de sucesso, a gente vai percorrer vários caminhos aqui, vários pontos cruciais para a gente chegar lá. É começar a tatear o propósito. Por quê? Por que eu estou fazendo aquilo? Por que eu realmente quero aquilo? Aquela questão dos 5 porquês. Comece a perguntar, eu quero ser o diretor, mas por quê? Tá? Por que eu quero ganhar mais dinheiro? Mas por quê? Porque eu quero, de repente, ter uma vida melhor. Mas por quê? No quinto porquê, chegando ali, você vai achar a razão exata do que porque você quer chegar lá e por que você quer fazer aquilo. E começa a fazer sentido aquilo que a gente faz, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente busca, e as coisas começam a se conectar. Mas isso é só um caminho, e não se preocupe se você não descobrir isso tão logo. Isso são coisas que acontecem ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada, que vão ficando mais latentes. O importante é a gente ligar o radar, perceber que esses sinais estão ali e começar a captar e parar e reclamar menos e procurar entender os porquês de tudo que acontece, do que a gente faz. E a gente vai somar isso a outras questões que vocês vão sentir nas próximas lives que faz todo sentido, que é a questão de talentos, né? A gente vai falar, poxa, mas qual é o meu talento? Vamos falar na próxima live como é que é essa questão de talento, como é essa questão de motivação, como é que é a questão de atitude, de você assumir a rédea da sua carreira, de você realmente tomar conta da sua vida, de você assumir a responsabilidade, não terceirizar isso a outros. Então, visão sistêmica, autoconhecimento, tem tanta coisa aqui para a gente discutir, pessoal, que realmente faz diferença na carreira, acelera a carreira, acelerou a minha carreira, acelerou a carreira de muitas pessoas que passaram pela minha gestão, pela onde eu passei, inclusive as mentorias que eu fiz, e que eu vou ter o prazer enorme de dividir aqui com vocês.